Vamos abrir a palavra, irmãos, em Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus discípulos, porém, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os ocorridos desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ali para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém? Irmãos, esta é uma passagem muito preciosa para nós poder sondar o nosso coração. Olhar para dentro de nós para que realmente nós possamos ver como é que nós estamos andando nesses dias que antecedem a volta do Senhor.
que esses dois discípulos aqui, nós precisamos olhar para eles e olhar para as nossas vidas. Será que nós não estamos semelhantes a esses dois discípulos? Eles ouviram a palavra do Senhor. Eles dão o relato de que eles estavam ali em Jerusalém, pensando que Jesus Cristo seria aquele que iria restaurar o governo de Israel. Mas o Senhor veio com um único propósito: restaurar a nossa vida espiritual. Isso é algo precioso para nós. E nós precisamos considerar essa passagem, olhando para as nossas vidas. Será que nós não estamos andando com Cristo ao nosso lado, sem reconhecer que Ele é Jesus? Irmãos, chama atenção, porque esses dois homens aqui, com certeza eles ouviram o Senhor em vários milagres do Senhor, várias vezes o Senhor Jesus falando que realmente importava que Ele fosse morto, que Ele ressuscitasse, né? Que Ele seria aquele que iria redimir Israel. E então Ele vai à morte e eles falam: hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. Se bem que algumas mulheres foram lá e verificaram que tiveram uma visão de anjos que Ele ressuscitou. E outros homens foram lá e verificaram que era verdade, mas não viram Jesus, né? Então, irmãos, isso precisa ter um impacto na nossa vida, porque eles iam andando com Jesus e reclamando. Andando com Jesus e olhando a situação e vivendo de forma com seus corações entristecidos. Mas isso é algo para chamar a nossa atenção. De tudo que o Senhor tem falado para nós, será que isso não tem acontecido com cada um de nós? Andando nesse mundo, quando nós andamos nesse mundo, nós precisamos considerar que Cristo é a nossa vida. Porque lá em Romanos, capítulo 6, verso 8, vai dizer assim: se ressuscitamos com Ele viveremos. Se nós ressuscitamos com Cristo, com Ele viveremos. Isso é algo real para nós. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando nós olhamos o sistema desse mundo e queremos nos adequar a Ele, nós estamos com o nosso Senhor do nosso lado, sem perceber que Ele está ali. Quando nós reclamamos da nossa vida, é sinal que nós estamos andando, mas não estamos reconhecendo esse Cristo que está no nosso lado. Quando nós andamos de forma que nós queiramos só cumprir os nossos prazeres nesse mundo, é sinal que nós estamos andando com Cristo, mas não estamos reconhecendo a soberania dele em nossas vidas. Sabe? A soberania de Deus, a soberania de Cristo. Por isso que Ele é Senhor. Por isso que Ele dá aquela palavra: por que me chamais, lá em Lucas 6, né? Verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Como que pode? Como que vocês falam que eu sou Senhor, eu ando com vocês, se eu sou Senhor, eu estou do lado de vocês, mas vocês não fazem aquilo que eu mando? Sabe, quando nós estamos andando com Cristo e fazendo a nossa própria vontade, é isso que nós estamos fazendo. Mas o Senhor Jesus dá um exemplo maravilhoso. Ele diz: vou dar um exemplo aqui: aquele que ouve as minhas palavras e crê e obedece, ele vai ser semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou seu alicerce sobre a rocha.
e veio a enchente, veio as dificuldades e não pôde abalar aquela casa porque ela estava bem construída, né? E traz isso para as nossas vidas. Quando nós reclamamos, quando nós não estamos satisfeitos com as dificuldades que vêm, é porque nós não estamos obedecendo ao Senhor, ao mandamento dele, aquilo que ele tem chamado nós. Então é algo, irmãos, é tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja ver que ela vai enfrentar terríveis dificuldades. É tempo que a igreja vai passar por grandes dificuldades. E se nós não olhar para esse Senhor que está ao nosso lado, que está junto conosco, porque ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa certeza que nós precisamos ter, para que as dificuldades vêm, nós vamos nos socorrer em quem? Cristo. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso tudo. Ele é aquele que vai à frente, né? Então esse exemplo desses homens precisa sair do papel e entrar no nosso coração para que nós possamos sondar e ver onde nós estamos. Ver se realmente esse Senhor ele é absoluto em nossas vidas ou nós temos Cristo somente de fachada. Cremos em Cristo, né, como esses homens que andaram, mas reclamando o tempo todo. O tempo todo. Isso é algo que precisamos considerar diante do Senhor. Sabe, e é isso que nós precisamos, irmão. Que se nós olhar para o nosso lado, tem situações difíceis e que nós temos que ser luz, nós temos que ser sal. As pessoas precisam ver Cristo em nós, mas o que elas estão vendo? Nos cristãos de modo geral nesses dias, murmurações. Estamos mais semelhantes a esse mundo do que o mundo, né? Ou do que nós deveríamos ser, totalmente separados desse mundo, porque nós fomos tirados dele. Mas o que está acontecendo? Os nossos prazeres, os nossos desejos ainda não foram separados de nós. E o Senhor tem falado grandemente: ó nércios e tardos de coração, para que vocês compreendam toda a palavra de Deus. E toda a palavra vai dizer que Cristo morreu naquela cruz para nos livrar da nossa natureza pecaminosa, né? Ele não morreu lá para nos livrar do diabo, porque ele venceu o diabo lá naquela cruz. Ele venceu o diabo naquela cruz e agora ele luta conosco para tirar o velho homem, a carne que está dentro de nós, para que nós possamos negar e andar em amor diante do Senhor. Sabe, então, irmãos, isso traz uma firmeza tão grande para nós, de que nós temos um Senhor que se entregou naquela cruz. Nós temos um Senhor que não mediu esforços. Ele não obteve a usurpação de ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e indo para aquela cruz por causa de mim e de você. Agora, qual é? E ele chama nós, ele insistentemente chama nós, dizendo: venham para mim. Venham para mim. Como ele diz lá, a gente vai ver o texto depois, lá em Mateus capítulo 11, né? Verso 28, venham para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vocês só vão encontrar alívio em mim. Vocês vão ter que aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês só vão encontrar paz em mim. Sabe? No mundo vocês vão encontrar dificuldades. A carne de vocês precisa ir para a cruz. Vocês precisam tomar a cruz e vir após mim para me seguir. O Senhor tem cansado, o Senhor tem exaustivamente falado para nós. O Espírito do Senhor tem pelejado conosco e tem testificado conosco que nós somos filhos de Deus. 24 horas o Espírito peleja e não desiste de nós.
E a nossa oração precisa ser: ó Espírito, não nos abandone, porque nós somos duros de coração. Insiste conosco, até que você vença nós pelo nosso cansaço, né? Então, irmãos, olhando para esse texto, traz essas verdades para o nosso coração, para nós sondar como está a nossa vida. Estamos andando nesse mundo, mas esse mundo está nos cativando. Se ele estiver nos cativando, irmãos, precisamos considerar João 10, verso 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Né? Isso é uma palavra do Senhor dizendo: o ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas o Senhor disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual dos dois que nós vamos ficar? Essa é a posição que nós precisamos ter, irmãos. O roubo ou a vida? A morte ou a vida? Né? O Senhor não vai pegar nós no colo e vai dizer assim: escolhe, vem para a vida. Lá em Ezequiel, né, que ele fala, em Deuteronômio, ele diz assim: eis que ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte, para que vocês escolham. E ele diz assim: e eu sugiro que vocês escolham a vida, para que vocês vivam. Então o Senhor tem N situação nas nossas vidas para que nós possamos ir para Ele, né? Então vamos andar um pouquinho na palavra do Senhor, vendo alguns versos, irmãos, que vão trazer clareza para nós. Quem é esse Senhor que nós temos, que nós estamos servindo? Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Esse Senhor vive em nós. Esse Senhor nos acompanha 24 horas. E Ele tem falado para nós. E Ele tem insistentemente dito: eu não te abandono. Eu nunca vou te abandonar. Eu estou contigo. Senhor, mas está doendo, mas eu estou aqui. Eu quero te ensinar nessa dificuldade, mas eu quero te ensinar para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Sabe, irmãos? Esse Senhor é o que mora dentro do nosso coração e está transformando a nossa vida. Então, e qual é a nossa posição diante dessa palavra? É andar com Ele, é servir a Ele, né? Não mais nós, como ele diz lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E aqui precisa ser uma realidade, irmãos. Não é eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aí nós precisamos fazer a pergunta: será? Pelos nossos atos, será que Cristo realmente vive em mim? Se Cristo vive em mim, o viver que agora eu vivo na carne, eu não vivo mais por mim mesmo, mas por aquele que morreu e ressuscitou por mim.
Essa é a posição, irmãos, que nós precisamos considerar nesses dias, porque, irmãos, o Senhor vem buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, aonde Ele está transformando homens e mulheres pecadoras em filhos maduros, filhos que podem herdar o reino de Deus, sabe? Então nós precisamos ter um tempo de consideração diante do Senhor. Estamos murmurando, não estamos gostando da nossa vida aqui nesse lugar. Lembre-se que é o Senhor quem nos deu. E Ele diz assim na sua palavra: tendo com que comer e com que se vestir, estejamos contentes, sabe? A vida de Cristo em nós faz isso. Nós estaremos contentes em toda e qualquer situação. Porque nós aprendemos, não aprendemos só. Lembra quando Jesus diz: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração? Né? Então Ele vai nos ensinar, né, a ser manso e humilde, a andar segundo o que Ele tem para cada um de nós, né? E agora traz um alerta também aqui nesse livro de Hebreus, no capítulo 2, para nós. Capítulo 2, verso 1 em diante, vai dizer assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais vos desviemos. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelas que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. E aí a pergunta: como? Irmãos, naquele grande dia não vai ter jeito. Nós muitas vezes, pelo nosso viver aqui nesse mundo, pelas maneiras com que nós vivemos, há sempre um jeitinho para tudo. Há um jeitinho. E a gente acha que isso vai acontecer naquele grande dia. Não, irmãos. Naquele grande dia, né, como diz lá importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós possa dar conta daquilo que nós fizemos por meio do corpo, do bem ou mal que nós tiver feito por meio do corpo. Então aquele dia vai ser um dia que nós vamos prestar conta, e não vai ter desculpa ali. Por isso, irmãos, como escaparemos nós se nós negligenciarmos uma tão grande salvação, né? Como? Agora pega esse texto e volte um pouquinho aí para Colossenses. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então precisamos ter um cuidado, irmãos. É por isso que nós precisamos folhear a palavra, é por isso que nós precisamos ter intimidade com a palavra, para nós não sermos enganados, né? Mas vamos mais. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então esse Senhor que vive em nós, que anda conosco, ele tem toda a plenitude de Deus. Ele é Deus, né? Também nele estais aperfeiçoado. Nós estamos aperfeiçoados nele. Aí diz assim: ele é o cabeça de todo principado e potestade. E aqui eu quero chamar a atenção nossa, né? Ele é o cabeça das potestades, dos principados e potestades. E se ele vive em nós,
Se Ele é o nosso Senhor, como que os principados e potestades vão vencer nós? Não vão, porque Cristo é o cabeça deles. Cristo venceu Satanás e se tornou o cabeça de todo o principado e potestade. E agora esse Cristo é o nosso Senhor. Anda junto conosco, né? Então, que segurança nós podemos ter, irmãos? Por isso que por isso que a palavra de Deus diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aonde que nós resistimos ao diabo? Nos humilhando na presença de Deus, nos humilhando na potente na mão de Deus, porque é ali, irmãos, é esse Deus que todo-poderoso, que nós podemos estar na presença dele. Nos humilhando é reconhecendo que ele é Deus e nós somos seus servos, né? Então, irmãos, como nós não vamos ser mais do que vencedores? Porque ele venceu, né? Aí o verso 11 diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E é onde aconteceu essa circuncisão, irmãos? A troca de coração. O Espírito novo que ele nos deu. E o Espírito Santo que ele colocou dentro de nós. Mas para colocar o Espírito Santo dele dentro de nós, ele teve que nos dar um Espírito novo, porque o nosso Espírito estava morto. Quando que nós ganhamos Espírito novo? Quando cremos na obra da cruz. Quando nós cremos que nós fomos crucificados com Cristo. Quando nós cremos que nós fomos sepultados com ele. E quando nós cremos que fomos ressuscitados com ele. Por isso que aqui Colossenses capítulo 3 vai dizer assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, não mais as coisas aqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa é a posição nossa. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo, mas espiritualmente, irmão, nós estamos nas regiões celestiais, escondidos em Cristo Jesus. E o objetivo do Senhor deixar nós aqui, sabe o que é? É que nós temos vidas que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Assim como nós, todos nós que estávamos aqui, sabe, quando o Senhor estava formando, na mente dele, formando esse universo todo, nós já estávamos lá, na mente do Senhor. É por isso que quando Cristo foi crucificado naquela cruz, eu e você estávamos lá. É o que diz Romanos, né? Romanos capítulo 6, a partir do verso 3, nós vamos ver claramente que nós fomos batizados na morte com o Senhor. Nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. E nós precisamos saber de uma coisa, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído e nós não servíssemos mais ao pecado como escravos, sabe? Então, irmãos, nós fomos circuncidados o nosso coração, para que então nós vivamos não mais para os nossos desejos, porque a circuncisão da nossa carne foi despojada para vivermos para Deus, né? Vamos mais um pouquinho aqui, irmão, no verso 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então é por isso, irmãos, que a palavra lá em Hebreu traz uma dura exortação. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Porque nós fomos sepultados juntamente com ele. Naquela cruz ele não morreu sozinho, nós estávamos lá. Ele nos atraiu, como diz João capítulo 12, no verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele atraiu você e eu naquela cruz, né? E para quê? Para levar nós à morte, para nos dar a vida dele. Verso 13.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui está nossa carta de euforia, irmãos, a nossa carta da libertação da nossa dívida que nós tínhamos, a nossa dívida a dívida que nós tínhamos com Deus, não com o diabo, com Deus, porque o salário do pecado é a morte. Sabe o que a morte pode fazer com cada um de nós que cremos no Senhor? Sabe o que ele pode fazer? Ela pode nos pegar, mas ela não pode levar para ela. Ela nos pega e entrega para Jesus. Você vê que precioso isso? Antes ela retinha nós, ela poderia reter nós, mas agora ela só é um transporte. Ela pega nós e tem que entregar para Jesus, porque a morte virá a todos nós, a não ser que Cristo venha antes, né? Mas então a morte não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque a dívida foi paga, foi cancelada, né? Então que precioso isso. Por isso que lá, irmãos, diz assim: como escaparemos nós se nós negligenciarmos uma tão grande salvação, né? Como que nós vamos andar com Cristo ao nosso lado sem reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida? Oh, irmãos, como nós precisamos ir aos pés do Senhor e clamar pela graça e pela misericórdia dEle, para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele realmente traga a revelação a nós, né? Olhem aí perto, Romanos, capítulo de número 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos olhar para esse texto e olhar para o nosso coração e nos regozijar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Agora precisamos viver, não é dizendo assim, não, eu estou em Cristo, mas viver a vida como aqueles 2 discípulos, reclamando, conhecendo o Senhor, se bem que já agora é o 3º dia que ele está morto, e alguns falaram que ele ressuscitou, mas nós estamos aqui numa profunda tristeza, né? Nós muitas vezes podemos estar do mesmo jeito. Eu nasci de novo, eu criei no Senhor, o Senhor é a minha vida, mas esse governo está difícil, eu estou sem emprego, está muito calor. O que eu mais ouço nesses últimos dias é sobre o calor, né? Meu amigo, o que está acontecendo com esse mundo? Esse mundo está acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo. Como que vai acabar esse mundo, irmãos? Que a palavra de Deus diz: em fogo. Tudo isso vai queimar. E nós estamos assustados com esse calor? Não se assuste não. Corra para o Senhor enquanto há tempo, porque já começou, né? Já começou. E não vai demorar, né? E não vai demorar. Olha lá se não... O Senhor Jesus está com a mão na maçaneta da porta. E deve estar com a mão na maçaneta e olhando para o Pai, dizendo: Pai, os meus estão sofrendo, né? Irmãos, como nós precisamos olhar para essa circunstância que está à nossa volta e parar de reclamar e olhar para o Senhor. Realmente está calor, mas graças a Deus que o Senhor deu graça a muitos, aos homens que fizeram que inventaram o ar-condicionado, né?
Nós temos aonde nos refugiar. Isso é precioso, irmãos. A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos considerar, eu estou em Cristo? Se eu estou em Cristo, como diz lá em 2 Coríntios, se eu estou em Cristo, eu sou nova criação de Deus. Eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fez, que todas se fizeram novas. Então nós temos um mundo pela frente, um mundo celestial pela frente. Não esse mundo aqui, esse mundo já passou, né? Olha um pouquinho mais aqui nesse verso, nesse capítulo 8. Olha o verso 9. No verso 9 fala assim: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se o Espírito e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Então olha que palavra que precisamos considerar, né? Porque nós somos dele. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós, né? Agora o verso 10 vai falar assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, né? Então, como agora o nosso corpo está morto para quê? Para os rudimentos desse mundo, para os desejos desse mundo. Como diz lá aqui em Romanos mesmo, o verso 16, 19 vai falar assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereçais agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, nosso corpo, na verdade, está morto para os rudimentos desse mundo, mas vivo para cumprir a vontade do Senhor. Por isso é que nós devemos viver no Espírito e não mais na carne. Por isso que aqui em Romanos 8, né, o verso 16 vai dizer assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe? Então o Espírito tem pegado firme com cada um de nós, mostrando: você é filho, você creu, você nasceu de novo, você é filho de Deus. Não perca essa posição, não busque seus próprios interesses, busque aquilo que é do Senhor. Então chama a atenção para nós, irmãos, essa questão. Estamos andando e Cristo está andando conosco. Agora, qual é o nosso andar, né? Vamos um pouquinho a mais, irmãos. Vamos ver que esse Cristo, ele insistentemente está falando conosco. Volte lá para Mateus capítulo 11, verso 28. Nos fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro ponto que nós precisamos considerar aqui: o Senhor Jesus, você está cansado de viver nesse mundo? Você está cansado de lutar e está sempre caindo? Você está cansado de prometer para sua esposa que você vai mudar? Você está cansada de prometer ao seu marido que você vai mudar? Você está cansado de falar para os seus pais que você quer mudar? Ou você está cansado, pais, de falar para os filhos que vocês estão dando um péssimo testemunho para eles? Vocês estão cansados? Jesus disse: vem para mim.
Venham para mim, porque eu sou o único que pode trazer alívio para vocês. Eu sou o único que pode trazer vida e vida em abundância para vocês. E aí ele começa a trazer algumas realidades pelos quais, e nós precisamos considerar esse texto, irmãos, que o Senhor, ele não está chamando coletivamente, ele está chamando individualmente. Ele está chamando cada um de nós, e cada um de nós precisamos tomar essa posição de ir para o Senhor. E aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Né? Então ele chama para nós tomai sobre vós o meu jugo. Né? E todos nós aqui sabemos que o jugo é aquela canga que coloca assim 2 bois, né? Para todos nós entender, aquelas carroças de boi que tem aquela canga que bota assim 2. E o Senhor Jesus diz: tomai o meu jugo. Então quer dizer, ele já está num lado. Ele convida cada um de nós a colocar o nosso pescoço nesse jugo. Para quê? Para andar com ele. Sabe, para andar com ele. Lá os 2 discípulos estavam andando com Jesus, mas não reconheceram que era Jesus. Estavam andando com as suas próprias razões, suas próprias reclamações, mas o Senhor Jesus fala assim: tome meu jugo, vamos andar junto aqui. Sei que você é bravo, você está cansado, mas você precisa aprender mansidão de mim. Como que nós aprendemos mansidão? Junto com Jesus, andando com ele. É ali que ele vai nos ensinar. Nós precisamos ser humildes, é ali que ele vai ensinar a humildade. Então, o caminhar com Jesus é o que vai nos fazer. Por quê? Porque ele vai transmitir aquela bondade, aquela mansidão dele para nós, a partir do momento em que nós caminhamos com ele, né? E ele vai mais. E aí nessa caminhada vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Por quê? Porque aí ele, no verso 30, ele fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Então o jugo dele é suave porque é ele quem vai transmitir a bondade e a fidelidade para nós. Né? O fardo dele é leve porque ele já cumpriu lá na cruz. Ele só vai trazer para nós uma mansidão. Sabe, irmãos, como nós precisamos. É esse Senhor que está andando junto conosco. É esse Senhor que andou junto com aqueles discípulos. E ele não é nada diferente, irmãos. Ele é o mesmo Deus. Sabe? Mas vamos mais um pouquinho. Olhe Marcos, capítulo de número 12, verso 29. Aqui o Senhor está mostrando alguns dos escribas chegaram para ele e perguntaram qual é o principal mandamento. Né? Então o Senhor aqui no verso 29, ele diz assim: qual que é o grande mandamento? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor. E aí ele vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Então veja só, irmãos. O Senhor falando, amarás o Senhor teu Deus de tudo, todo o teu ser. Nada ficará de fora. O Senhor, ele não quer nós por medida. Você não quer um pedacinho de nós, ele quer todo. Ele quer as tuas forças, ele requer as tuas forças, porque ele quer acabar com as tuas forças e colocar a força
dele. Você lembra quando você quer lutar com as tuas próprias forças? Rapidinho vem o desânimo. Quando você encontra alguma dificuldade, você desanima. Agora, quando a força é do Senhor, você move montanhas. Quando você chega lá no outro lado, você olha, como eu consegui passar? Você passou por causa do Senhor. Por isso que Ele quer que você ame Ele de todo. Ele quer que nós amamos Ele de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa mente, tudo. Ele quer tocar em todos os nossos sentidos, para que Ele seja o Senhor, né? Vamos mais um pouquinho, irmãos. Vamos para Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 14 e 15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Amém? Tenho desejado comer convosco essa última Páscoa. Foi a última Páscoa que o Senhor comeu com seus discípulos. E ali ele encerra então. Por quê? Porque a Páscoa era uma sombra de Cristo. Veio aquela sombra desde quando o povo saiu do Egito, naquela noite em que o Senhor julgou a 10ª praga, morte de todos os primogênitos do Egito. E o Senhor livrou o primogênito dos seus, estabelecendo a Páscoa. Comer a Páscoa, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, porque naquela noite passaria o anjo do Senhor, e a casa que estivesse sangue, a morte não entraria, a morte passaria, porque ali já havia sido um sacrifício. Então, desde ali, veio e se estabeleceu a Páscoa do Senhor, né? Todo ano foi feita a Páscoa do Senhor, mas irmãos, naquele momento, a realidade chegou, e o Senhor já tinha comido 2 anos a Páscoa com os seus discípulos, mas aquela ali era a última, porque ele estava para se cumprir a palavra nele. Então ele diz: eu tenho desejado comer ansiosamente antes do meu sofrimento. Por quê? Porque vocês não precisam mais comer a Páscoa, vocês não precisam mais matar o cordeiro, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus chegou. Então ele estabelece a sua mesa, dali em diante a sua mesa, trazendo a realidade para nós da morte do nosso Senhor lá na cruz. Por isso que nós hoje, irmãos, participamos da mesa do Senhor e não mais da Páscoa, sabe? A mesa. Então que preciosidade essas verdades para nós, né? Vamos um pouquinho mais, irmãos, vamos para João capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 24. O que está acontecendo aqui, irmãos, em João 12? Né? Nesse contexto aqui, os gregos chegam para Filipe e dizem: Filipe, nós queremos ver Jesus. Queremos conversar com esse Jesus para ver a sabedoria de Jesus. Então Filipe vai com André e chegam lá para falar para Jesus que os gregos estavam ali, querendo falar com ele. Então Jesus disse assim, no verso 23, dizendo assim: em verdade, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Veja só, o nosso Senhor é esse grão de trigo que caiu na terra e morreu. E produziu frutos até nós. E vai continuar. Até a vinda do Senhor, vai continuar produzindo frutos para a glória do Senhor. Só depende de nós, de mim e de você. Ele vai continuar produzindo fruto porque a igreja vai continuar dando testemunho.
Então vai produzindo, né? Então, como nós precisamos, irmão, em todos esses textos que nós olhamos, nós vimos a soberania desse Senhor, que nos convida para ir para Ele, nos convida para ter essa intimidade com Ele. E o que chama a atenção, né, em tudo isso que nós ouvimos da palavra do Senhor, nós precisamos considerar o restante do texto lá em Lucas, capítulo 20, 24. Então nós vimos, irmãos, Jesus andou com aqueles discípulos. Eles não reconheceram, mas algo aconteceu. E se você não tem reconhecido o Senhor ainda, e se hoje o Senhor está falando com você para reconhecer Ele como Senhor, convide Ele. Porque, irmãos, no texto que nós lemos aqui, no verso 28, fala assim: quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. Irmãos, o Senhor nunca vai arrombar o teu coração. O Senhor sempre vai bater na porta. Lembra lá em Apocalipse 3, na igreja lá de Laodiceia? Aquela igreja abastada, aquela igreja que não precisava de nada, aquela igreja que tinha tudo, menos o Senhor. O Senhor estava pelo lado de fora. Mas o Senhor diz assim para ela: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o que está acontecendo aqui. Eles fizeram menção o Senhor fez menção de passar, mas eles o convidaram. Fica conosco. E ele entrou. E agora veja só o que o Senhor faz. Quando o Senhor entra no nosso coração, diz assim, no verso 30, e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então veja só, o Senhor, quando ele entrou, ele já sentou à mesa e ele já tomou conta. Comeu, pegou o pão, abençoou aquele pão e partiu, né? Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Então, tudo que o Senhor precisa, irmãos, é um convite. Abra o coração, diz: Senhor, entra, toma conta. A partir do momento que o Senhor entrar, Ele se assenhora de tudo. Ele vai tirar tudo aquilo que não provém dele, vai tirar para fora. Ele vai levar você, ele vai ter uma comunhão íntima com você e comigo. Mas precisa desse convite, sabe? Então o Senhor se revelou a eles no coração, lá no íntimo. E é o que Ele precisa de nós. É o que o Senhor precisa, que nós convidamos Ele para abrir o nosso coração. Se nós estamos andando murmurando, se nós estamos andando sem desejo nenhum do Senhor, é tempo, irmãos, de nos voltar aos pés do Senhor. Clamar ao Espírito Santo que nos convença e abrir o nosso coração para que nós, ao caminhar esse Senhor, nós caminhamos honrando Ele. Caminhemos glorificando o nome dEle. Caminhemos não mais para os nossos próprios deleites, mas para os deleites do Senhor. A partir de então, a nossa vida não é mais vivida para nós, mas para o Senhor, né? Como diz Paulo: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Isso é, eu não tenho mais prazer nenhum nesse mundo
E o mundo também não vê prazer nenhum mais em mim, porque eu não tenho mais anelo por ele. Sabe? Então isso precisa ser uma realidade em cada um de nós. E que nesse tempo o Senhor socorra a cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém?